Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um programa Personagem de Proteção. Nesta edição, vamos entrevistar a profissional higienista, engenheira Berenice Gelser. A Berenice saiu do Brasil há alguns anos, atuou nos Estados Unidos, depois foi para a Europa, onde está atuando há muito tempo na região de Genebra, atuando na OMS e outras instituições. Esse vai ser um programa muito interessante, vamos contar uma história de vida, uma história profissional muito legal, a história de Berenice Gelser. Olá, Berenice, tudo bem? Seja bem-vinda no Personagem de Proteção. Muito obrigada. Olá, Alexandre. Muito obrigada de me convidar, de me considerar um personagem, me convidar para o teu programa. É muito interessante, eu acho, ver como as pessoas iniciam e levam a sua carreira. De repente, pode até entusiasmar a pessoa mais jovem, que é o que nós precisamos, né? Entusiasmar a pessoa mais jovem para a nossa luta, que não é nem quase, é mais do que uma profissão, é uma luta contínua pela prevenção, né? Exatamente, esse é o espírito do personagem, é contar histórias para as pessoas que não conhecem muito das pessoas se inspirem para fazer igual, mais, ou pelo menos servir como inspiração, né? E a tua história é uma história fantástica, né? Mas eu acho que eu não vou resumir toda a tua história, a tua trajetória, que nós vamos falar sobre isso. Você, além de engenheira, você é higienista, você estudou nos Estados Unidos, fez higiene nos Estados Unidos, fez mestrado em saúde pública, hoje está em Genebra. Aliás, você não está em Genebra, você está no sul da França, né? Como é que é o nome da cidade que você está aí? Não. Eu estou do lado de Genebra. Depois eu explico. Tá bom. Mas, assim, acho que melhor explicando quem é a Berenice, eu acho que a Berenice, eu vou tentar resumir, a Berenice é a esposa do Lúcio e é a avó da Chloé, que é a mais importante, né? É a famosa da família. A Chloé, que é a nossa brasileira, que está fazendo sucesso aí na Europa, cantando na Suíça, e eu tenho acompanhado aí pela internet. Parabéns pela neta. Ela agora está estudando nos Estados Unidos, na New York University. Música e produção, esse tipo de... Mas eu tenho 3 outros netos maravilhosos. Claro, eu estou brincando. A Gabriela, a Verônica e o Roberto. Todos maravilhosos. Não vamos criar um problema na família, né? Mas a Chloé acho que é a mais famosa no momento. É ela, né? Que mais aparece por causa do canto, né? Claro. Bom, Berenice, vamos começar a falar um pouquinho, então, sobre a tua carreira profissional, né? Ela começou, tu é gaúcha de Porto Alegre, né? E você começou fazendo engenharia. Depois, conta um pouquinho desse início aí. Eu fiz engenharia em primeiro lugar. Mas, já no científico, eu sempre gostei muito de ciências humanas. Inclusive, nós tínhamos um excelente professor de História Natural, e quando ele soube que eu ia para a engenharia, ele me chamou no escritório dele e falou: menina, você tinha de ir para a medicina, porque ele me emprestava livros sobre doenças tropicais, sobre doenças, e eu adorava. Então, mas como eu também gostava muito de matemática, física, tinha engenheiros na família, eu também não queria cortar cadáver no primeiro ano, eu era muito jovem, tinha medo. Então, eu sei que eu resolvi fazer engenharia. Fiz engenharia civil, a opção pontes e grandes estruturas, que era bem difícil, e foi bom ir para a engenharia, porque lá que eu conheci meu marido. E casamos ainda no início do 5º ano. Agora completamos 59 anos de casado. Mas, no 5º ano de engenharia, tínhamos uma cadeira de higiene do trabalho. O professor Amadeu da Rocha Freitas, uma pessoa muito visionária, ele achou que os engenheiros tinham, tu vê, naquela época, em 62, ele achou que os engenheiros tinham de ter conhecimento desta área. E quando eu vi que existia esta área, aí
eu fiquei assim fascinada, porque a higiene ocupacional é vamos dizer, um interface entre ciências humanas, biológicas e ciências exatas, a engenharia, ciências exatas, física, química. Então, eu realmente me apaixonei por essa área. Mas, naquela época, não tinha nada no Brasil em termos de higiene do trabalho, chamava higiene do trabalho. Então, o que eu fiz? Eu fui pesquisar em universidades americanas, onde tinha formação nessa área, e fui no consulado americano me aconselhar, e eu descobri algumas onde tinha, e eu gostei do programa da Universidade de Michigan, e aí no consulado americano eu pedi para eles me aconselharem como poderia conseguir uma bolsa. Aí eu fiz, já ali no 5º ano, eu já comecei a fazer trâmites para a bolsa, tinha pedido, tinha entrevistas, e eu sei que eu fui fazendo as etapas, porque eu digo, eu vou estudar isso aqui onde tiver. Aí me apaixonei ali e nunca mais trabalhei em outra área, nem quase leio de outra área, a não ser o meio ambiente, que o meio ambiente é muito ligado. Mas, por exemplo, de segurança, prevenção de acidentes, eu não me meto, porque eu quis me concentrar só na parte da higiene do trabalho. E eu achei assim uma coisa fantástica, porque a engenharia, pensando bem, a engenharia tem muito a ver com saúde, a engenharia é a base da saúde. Por exemplo, a engenharia sanitária é a que se ocupa de água e de esgoto, saneamento básico. A água é das coisas mais importantes para a saúde. A quantidade de crianças que morrem de doenças diarreicas porque não têm acesso à água, então, a água é importantíssimo. Agora, na verdade, são os engenheiros que se ocupam de fornecer água potável, água saudável. Então, a engenharia tem tudo, mas a engenharia não tem a ver com isso. Claro que tem tudo a ver, porque o importante da engenharia é que a engenharia procura agir sobre o meio ambiente, atuar no meio ambiente, de modo a fornecer condições de saúde, seja água, seja saneamento básico, seja habitação saudável. Então, tem tudo a ver. E a engenharia tem muito a ver com a higiene ocupacional também, porque toda essa parte de controle ambiental tem de ter uma base de engenharia. Então, eu achei que eu não tinha escolhido tão mal e consegui a bolsa nos Estados Unidos. Agora, nesse meio tempo, no 5º ano, eu casei. Então, eu tinha de convencer o marido de estudar nos Estados Unidos. O Lúcio fez engenharia também, é isso? Nós éramos colegas, fizemos engenharia civil, pontes e grandes estruturas, colegas. Legal. E ele continuou na parte de engenharia? Naquela época, não se falava em ciência da computação. Era algo assim, a informática, nem esse termo nem se usava. Mas aí nós nos formamos e o Lúcio foi convidado para trabalhar na IBM. Então, ele ficou já gostando dessa área, né? Trabalhou no tempo que o computador da IBM, que estava lá numa vitrine, tinha uma capacidade menor que a menor chip de máquina fotográfica. Mas, enfim, aí eu só que pedi bolsa, mas, no fim, eu ganhei uma bolsa muito boa, Bolsa Fora, que podia dar para os dois, e como na engenharia, por aquela lei Paulo Brossard, tinha um prêmio em dinheiro, até bastante bom, que era para os primeiros lugares das faculdades. Agora, o que sobrava, não sei qual era o cálculo que eles faziam, mas o que sobrava ia para o 2º lugar. E na engenharia, o Lúcio tirou o 1º lugar e eu tirei o 2º lugar. Então, nós ganhamos 2 dessas bolsas do Paulo Brossard. Aí nós fomos para o Rio de Janeiro, porque a IBM mandou o Lúcio para o Rio de Janeiro, e lá eu fui no Itamaraty, que era ainda lá. Eu fui no Itamaraty e ainda consegui 2 bolsas, que na época era $50 por pessoa, mas tu sabe que a gente praticamente comia com $50 nos Estados Unidos naquela época. Bom, mas tudo isso eu fui arquitetando, e o Lúcio trabalhando. Que ano que era isso? 63 aí. Aí já era... Não, 62,
quando a gente nos formamos. O Brasília estava começando a ser ocupado, então o Rio ainda era a capital, de fato, né? Né? E eu sei que, quando veio a notícia que eu tinha ganho a bolsa, o Lúcio me disse, mas nós não podemos ir, porque a IBM, quem sai da IBM não pode entrar de volta, e eu quero continuar na IBM. A única vez na minha vida que eu chorei para conseguir uma coisa, eu baixei a cabeça na mesa, tive uma crise, fiz uma cena, que ele, no fim, concordou, e aí nós fomos, e claro que a IBM aceitou ele de volta quando voltou, claro, aí já tinha mestrado, só que não chamava Computer Science, era na escola de Industrial Engineering que ele fez, todos aqueles cursos, mas que depois seria Computer Science. E eu, na Escola de Saúde Pública, fiz mestrado de Saúde Pública e com especialização em higiene ocupacional. Aí nós voltamos para Porto Alegre e fomos, o professor Amadeu, da Rocha Freitas, que tinha essa cadeira, ele, antes de eu ir, ele já me convidou para ser assistente dele, porque ele ia precisar, e ele tendo uma pessoa com especialização, e aí eu fiquei lecionando na engenharia. Eu dava para todas as engenharias, e para os engenheiros de Minas, eu dava um curso especial, porque era um semestre o meu curso. E daí, para os de Minas, eu dava aí mais um outro curso, um segundo semestre. Então, fomos aí, de novo, o Lúcio foi transferido para São Paulo pela IBM, nós saímos da faculdade. Em São Paulo, eu fui falar com o doutor Diogo Pupo Nogueira, que eu conhecia de nome, na Escola de Saúde Pública. Aí o doutor Diogo me disse, olha, eu estou precisando demais, mas tem uma fundação, que é a Fundacentro, que é nova, que estão pagando super bem, melhor que a universidade. O doutor Diogo estava no SESI na época. Não, era o doutor Bernardo Bedikov, do SESI. Não, estou confundindo. O e o doutor Diogo estava na Faculdade de Saúde Pública. Era professor na Escola de Saúde Pública da USP. Aí ele disse, não, tu tem de ver, porque a Fundacentro não consegue, uma pessoa especializada, porque ele tinha uma divisão de higiene ocupacional que não achava uma pessoa. Aí eu cheguei lá, me contrataram na hora para ser chefe e organizar essa divisão. Eu fui a primeira chefe da divisão de higiene da Fundacentro. Mas um pouco depois, o doutor Diogo me fez um acerto com a Fundacentro e eu fiquei professora convidada, então eu ajudava também o doutor Diogo com as aulas na USP. Então, mas em Porto Alegre, antes de eu ir para São Paulo, uma vez o doutor Marantes, que queria iniciar um serviço de saúde ocupacional no SESI, me convidou para trabalhar com ele. Ele como médico do trabalho e eu como higienista ocupacional, nós organizamos o serviço de saúde ocupacional do SESI. E aquele serviço depois cresceu muito, né? Mas no início era o doutor Marantes e eu, compramos aparelhos, estabelecemos rotina de trabalho, fizemos muitos trabalhos ali. Eu trabalhei, foi 1 ano e meio antes de eu ir para São Paulo. Naquela época, Berenice, ainda já existiam pouquíssimos higienistas aí no Brasil? Pouquíssimos. Aliás, nem sei, não sei, muito pouco. Nesse meio tempo, quando nós estávamos em São Paulo, agora eu me lembrei da minha passagem no SESI de São Paulo, que às vezes eu esqueço de falar, mas isso é importante. Eu estava lecionando e eu tive meu primeiro filho, Luiz Fernando, que esse é o que tem 3 filhos. E, como eu tinha a faculdade federal, eu tinha licença maternidade de 4 meses, quando o bebê tinha 1 mês, eu fui para São Paulo, porque o Lúcio foi para São Paulo, estava em São Paulo, alugou um apartamento, e aí minha mãe foi para ajudar, para ficar com o bebê, e eu aí fiz um estágio no SESI de São Paulo com o doutor Bernardo Bedikov. Isso foi excelente, isso às vezes eu esqueço de falar, mas é algo importante, porque é incrível que o SESI de São Paulo, naquela época, tinha a parte de higiene ocupacional bem organizada, tinha vários colegas muito competentes, o Rugai, da higiene ocupacional, o doutor Bernardo, então, maravilhoso, né? O que eu aprendi com o doutor Bernardo
Então, aprendi muito com o doutor Bernardo, o doutor Diogo, meus grandes mentores no Brasil, pessoa maravilhosa. Então, eu tive esses 3 meses, eu tinha licença maternidade, mas eu estava 3 meses, eu fiz estágio no SESI, e aprendi muito, foi muito bom, foi muito bom. Aí, bom, depois que o SESI eu voltei atrás, né? Sim. Foi uma estadia. O SESI foi antes da Fundacentro, então? Foi. Não, o SESI foi antes, eu fui na minha licença maternidade, voltei, continuei na universidade, aí trabalhei com o doutor Marantes na criação do serviço do SESI, e depois disso é que a IBM transferiu o Lúcio para São Paulo, e aí nós fomos. Fomos para São Paulo, e aí que eu fui falar com o doutor Diogo, e aí que ele me indicou para a Fundacentro. Aí eu comecei a trabalhar na Fundacentro, eu fiquei 3 anos na Fundacentro, e também trabalhando como assistente do doutor Diogo para algumas áreas lá. E de lá, nós fomos para o... De lá, nós fomos... de São Paulo, da Fundacentro, aí nós fomos para outra universidade. A minha primeira universidade, a nossa primeira universidade, foi a Universidade de Michigan, em Ann Arbor. A segunda universidade que nós fomos, depois dos 3 anos da Fundacentro, foi a Universidade de North Carolina, em Chapel Hill. Mas aí o Lúcio foi para programa de doutorado, eu não. Quando nós estivemos lá, porque antes disso, enquanto eu estava na Fundacentro, nós passamos 4 meses na Universidade de Pittsburgh, só para um term, assim, só um term. Nesse meio tempo eu tive a minha filha, Andréia, que ela que é a mãe da Chloé, que canta, e aí nós fomos... Só um minutinho. É tanta coisa. Vamos com calma, tem muita história para contar aí. Nós tivemos esses 4 meses na Universidade de Pittsburgh, e quando nós voltamos, nós passamos em Chapel Hill. Por que na volta, aproveitar que estávamos voltando dos Estados Unidos, passar em Chapel Hill? Porque nesse meio tempo tinha sido criado o primeiro departamento de Computer Science, de ciência da computação. Então, pela primeira vez, deram o nome a algo que já existia, mas que ainda não tinha o seu nome certinho, que era Computer Science. Era o chefe do departamento, o cara espetacular, e o Lúcio queria fazer doutorado lá. Então, nós passamos por Chapel Hill, e enquanto o Lúcio foi ver lá, acertar as questões do PhD dele, eu fui visitar a Escola de Saúde Pública e conversei com o Dr. David Fraser, e ele me disse, olha, eu fui fazer uma visita para conhecer, claro, da minha área, queria ver o que fazia o higiene ocupacional, tinha aqueles dias ali, 2, 3 dias, e ele disse, olha, nós estamos com um projeto incrível aqui, e eu preciso de alguém formado em higiene ocupacional para chefiar uma equipe. Foi um projeto que durou, nós passamos lá 2 anos, mas o projeto durou muitos anos, foi um projeto muito interessante, porque, sabe o que é? Ficou meio friozinho. Aqui de noite refresca, por isso que eu já tenho um chale. Então, fechar a janela e botar meu chale. Estamos na primavera aí, né? Estamos na primavera. Então, ele disse, se você vai vir aqui, ele me convidou por até foi um trabalho pago, assim, um trabalho na universidade, que era de Research Assistant. E eu aceitei, achei muito bom. E sabe que foi excelente isso? Porque o Lúcio matriculado, tudo em ordem, a IBM iria pagar. Tu sabe que na hora de sair, deu essas coisas de fofocas e ciumeiras e conseguiram anular o pagamento do Lúcio. Mas aí o Lúcio saiu da IBM e disse, mas eu vou de qualquer jeito, porque, por sorte, eu tinha esse trabalho que pagava, dava para a gente se sustentar, mas eu aceitei mais por ter uma coisa para fazer, porque é uma oportunidade excelente. O epidemiologista, que era o Johnny McMichael, um grande epidemiologista, que era o chefe do projeto, uma oportunidade de aprender muito. Esse projeto era um projeto de pesquisa que estabelecia as exposições presentes e fazia um estudo retroativo das possíveis exposições passadas em trabalhadores na indústria de
borracha e plástico, inclusive indústrias de pneu. E, então, os times de higiene ocupacional definiam as exposições, e os epidemiologistas estudavam o que acontecia na saúde dos trabalhadores. Foi um estudo assim imenso, um estudo que unia sindicatos e duas universidades, Harvard e a University of North Carolina, e com vários times estudando várias indústrias. Nós tínhamos lá na North Carolina Firestone, Goodyear, Uniroyal e General Tire, 4. Então, eu fazia levantamentos nessas indústrias de borracha e plástico. Uma vez eu fiz uma de pneus, que tinha uns pneus assim, de 3 metros de altura, mas foi muito interessante, porque foi um projeto trabalhando com pessoal muito bom, foi muito bom. Então, enquanto estávamos lá, eu trabalhei nesse projeto. Viajava, fazia levantamento nas fábricas, foi muito bom. Só para a gente entender, assim, vamos voltar um pouquinho para a Fundacentro, porque eu acho que é um momento importante, é um momento de criação de uma divisão de higiene, mas eu imagino que a divisão de higiene devia ser pouquíssimas pessoas, né? Quem que é? Como é que era a divisão de higiene? Era você e quem mais? A divisão de higiene, em primeiro lugar, compramos uns equipamentos, aí eu fiz um programa, né, de o que se podia fazer, encomendei alguns equipamentos e contratamos algumas pessoas, e lá tive um colega que era um engenheiro, o Joe Cox, que também tinha feito um curso nos Estados Unidos. Não era um curso assim como um mestrado, era um curso tipo de, acho que um semestre ele teve nos Estados Unidos, mas estudou, então ele já tinha estudado higiene ocupacional, e aí nós tínhamos uns trainees, uns estagiários, estudantes de engenharia, que a gente treinava e nos ajudava nos levantamentos. Um deles, o Eduardo João Paulo, continuou nessa área e ficou uma autoridade em ruído, ele é excelente em ruído, ele depois foi estudar lá com o Samir Gerges, em Santa Catarina. Né? Em Florianópolis, que ele é excelente, o livro dele é excelente, é uma grande autoridade em ruído. Aí o pessoal em ruído tem gente bom, em várias áreas também, né? Mas, naquela época, então, a gente foi organizando e nós fizemos estudos em... Como é que se chama? Agora me faltou a palavra... Aquele local de prensas, assim, fizemos estudos nos trabalhadores de martelete de São Paulo, meu Deus, em fundições, não sei, fizemos uma quantidade muito grande de estudos. Nós fazíamos estudos, porque as firmas nos pediam, e a gente fazia estudos de calor, de ruído. Aí, quando nós começamos a querer fazer estudos de agentes químicos e poeiras, o de poeira deu para organizar, porque a gente usava método gravimétrico na época. Mas, para os agentes químicos, nós não tínhamos laboratório na Fundacentro. Aí nós fizemos foi aí que eu fui dar umas aulas com o doutor Jogo, porque aí a gente utilizava o laboratório da universidade, da Escola de Saúde Pública, eles tinham um laboratório montado na Escola de Saúde Pública, mas não tinha uma pessoa. Então, a nossa química, que foi contratada pela Fundacentro, ela foi trabalhar no laboratório da Escola de Saúde Pública. Então, assim, nós tivemos acesso ao laboratório. Aí nós pudemos fazer estudos com agentes químicos também. Então, fomos aos poucos fazendo, e, bom, foram só 3 anos, aquilo foi iniciando, né? Quando precisava algo assim, quando eu precisei um espectrofotômetro de difração atômica, nós não tínhamos, claro, mas a escola de geologia tinha. Então, fui na escola de geologia e ofereci dar aulas para eles sobre higiene ocupacional para os geólogos, problema de calor, alguns problemas. Então, eu dava umas aulas para eles e eles deixavam a gente levar as amostras lá. A gente foi, assim, fazendo o que podia, né? Trabalhando junto, fazendo alguns trabalhos juntos com
outras escolas e conseguindo. A do laboratório foi muito boa. Vocês, a tua história tem alguns pontos interessantes. Na verdade, assim, vocês dois, né, tu e o Lúcio, pegaram áreas que eram pouco comuns na época, né? Higiene não existia quase nada no Brasil, Bem novas. computação nem menos ainda, nem se falava, nem existia no mundo todo, né? E vocês foram e não se contentaram em ficar, foram buscar, beber na fonte e aproveitar esses contatos. Então, essa experiência é fantástica, né? Você botou a cara, o Lúcio também, né, no sentido de buscar, de batalhar, também, né? Alexandre, é que a gente sempre foi assim, um time, né? O fato de eu ser mulher, nunca... Já me perguntaram, eu fiz uma entrevista para o Seja, em Porto Alegre, perguntaram, mas engenheira teve muita dificuldade. Eu, pessoalmente, tive muita sorte. Tive sorte com meus colegas, a gente tem, entre os colegas, temos amigos até hoje. A formatura foi a única mulher na engenharia. Quando eu me chamaram, eu me levantei para receber o diploma, todos os colegas se levantaram, bateram palmas. Então, eu não tenho queixa de colegas, a gente se dava super bem. Quando eu lecionava na engenharia, eu também tinha só colegas homens, e eles eram muito simpáticos comigo. Inclusive, eu tive 2 filhos dando aula na engenharia. Quando eu estava muito pesada, assim, no 8º mês, os colegas disseram, então, eu dou as aulas para ti, e eu depois dava umas aulas para eles. Quer dizer, eu sempre tive sorte. Eu só tive problema por ser mulher, foi nos Estados Unidos, na equipe que eu, lá em North Carolina, a equipe que eu chefiava era uma equipe pequena, tinham 2 moças e um rapaz. O rapaz fez problemas comigo e eu disse para ele, olha, chama Ron. Eu disse, olha, Ron, eu queria saber qual é o teu problema. De repente, como eu sou de outro país, alguma coisa cultural, eu te ofendi, mas vamos esclarecer, porque nós temos de trabalhar num clima melhor. Sabe o que ele me disse? Ai, não, tu não fizesse nada, tu até é uma pessoa muito legal, mas é que eu não posso aceitar de uma mulher ser minha chefe. Nos Estados Unidos, tu viste? E no Brasil, na Fundacentro, eles ficaram com lágrimas nos olhos no meu último dia. Nós formamos uma equipe maravilhosa, eles não queriam que eu fosse embora. No dia da despedida, mesmo sendo rapaz, deu lágrima nos olhos, porque a gente se dava super bem. E eu também procurei incentivar, eu dava artigos para eles traduzirem, eu fazia reuniões, eu dava aulas para eles, eu tentei transmitir tudo o que eu sabia para eles, e eles realmente sentiram quando eu saí. Então, eu não tenho queixa dos homens brasileiros, o que eu vou fazer? Eu encontrei só gente boa, não tive problema. Tive um, e até como é meio anedótico, eu até vou contar. Legal, conta a história. Quando eu pedi a bolsa no consulado americano, eu estava indo muito bem nas entrevistas, então eu precisava cartas de recomendações. E tinha um professor da engenharia, eu tirava sempre nota máxima com ele, eu ia dizer uma coisa, mas não quero identificar, faz muito tempo. Então, como ele era muito ligado ao consulado americano, inclusive ele estava porque quando eu tive a entrevista, eram tipo 8 pessoas sabatinando e apertando a pessoa, e ele estava, porque ele era muito ligado. Então, uma das cartas de apresentação eu pedi para ele, porque eu achei que era uma pessoa que me conhecia da escola como aluna e tudo. Sabe que um dia eu cheguei lá no consulado para falar com a pessoa responsável pelas bolsas de estudo, e ela disse, olha, Berenice, eu vou te dizer uma coisa que profissionalmente eu não podia te dizer, e fica entre nós, porque se alguém souber, eu posso até perder meu emprego. Ela disse, eu vou te mostrar a carta, tu pediste carta de recomendação para o tal professor, eu vou te mostrar a carta. Sabe o que ele dizia? Ele dizia mais ou menos o seguinte, a Berenice é uma aluna brilhante, uma pessoa inteligente, muito inteligente, aluna brilhante, top da classe, não tenho nada que dizer, mas eu aconselho vocês a não darem bolsa de estudo para ela,
porque ela está noiva, ela vai casar, ela vai ter filho e ela nunca vai usar os conhecimentos que ela vai adquirir nos Estados Unidos. Tu acredita? Tu acredita que Que alguém mente, disse? né? Que Eu acho que mente mais pequena. utilizei e multipliquei. Aí ela disse, eu vou fazer uma coisa que se alguém sabe no consulado, eu perco o emprego, mas fica entre nós e não sai desse escritório, e eu vou fazer. Ela pegou a carta e rasgou e botou na lata do lixo. E eu ganhei a bolsa. E eu acho que eu utilizei em triplo, sei lá, 1000 vezes mais do que eu aprendi, porque o que eu aprendi, quando a gente faz um mestrado, a gente aprende, mas a gente vai estudando depois nós passamos um semestre em Pittsburgh, aquele semestre são 4 meses em Pittsburgh, mas aí eu estudei com as maiores autoridades, eu estudei com o David Minar, que foi o que criou esse índice do Boom, esse índice do globo termômetro, sim. O termômetro. foi criado pelo David Minar. Quem estuda calor sabe que ele foi o primeiro que fez uns estudos com a Marinha. Eu tive doenças ocupacionais com o Belden, que é o grande papa do calor, mas ele também tem de outras doenças ocupacionais. Eu tive estudos especiais de higiene ocupacional com Morton Korn, que foi uma das maiores autoridades nos Estados Unidos, e os estudos especiais ele passava uma tarde por semana comigo. Eu tinha de ler um livro discutindo, ele me dava todas as manhas do ofício. E fiz com ele também, que era grande autoridade em... Eu digo era porque ele se aposentou, está vivo com 90 anos, está muito bem, mas se aposentou. Ele grande autoridade em ventilação industrial. Eu já tinha feito ventilação industrial em Michigan, mas fiz ventilação industrial advanced com ele. Então, foram 4 meses assim que eu estudei, aproveitei, e depois em North Carolina, como eu tinha direito a curso, por ser funcionária da universidade, eu fiz o curso de Aerosol Technology, que é uma coisa tão complicada que quanto mais curso a gente faz, melhor. Então, aí foi muito bom, porque aí eu aprendi uma série de coisas. Então, eu sempre procurei, e fora disso, Alexandre, eu vou te dizer uma coisa. Não adianta fazer curso, não adianta fazer mestrado, não adianta fazer doutorado, tem de continuar estudando. Eu estou há mais de 50 anos nessa área, eu estudo sempre. Eu vejo um assunto, eu vou ver o que estão... Claro, eu agora não faço mais trabalho prático, mas eu vou ver o que estão fazendo, quais foram os últimos papers, e estou sempre aprendendo. Não dá para achar que fez um cursinho de higiene ocupacional e que agora vai fazer PPRA e vai tá pronto, porque sabe. A gente não sabe, a gente tem de estudar cada caso. Cada caso é cada caso, cada risco é cada risco, cada situação é diferente. Então, nós temos de estar sempre estudando. Quem quiser entrar nessa área, tem de estar disposto a estudar. Não é fazer um curso e achar que sabe. É uma pena que tem pessoas que fazem um curso, às vezes curto, não é nem muito amplo, e já se arvora higienista ocupacional e acham que sabe tudo. Nós temos de estudar sempre, porque, além disso, nós estamos lidando com vida humana. O higienista ocupacional é responsável por vidas humanas, pela saúde e até por vidas, conforme o caso. Então, é uma responsabilidade como a dos médicos. O médico não pode sair da medicina e não estudar mais. Tem de estudar sempre, tem de se atualizar sempre. É a mesma coisa conosco. E o mundo do trabalho evolui muito rapidamente, e a área química, que é uma área muito forte, né, ela gera novos riscos, então, novos desafios, né? A área química, toda a tecnologia, gerando novos riscos, nanotecnologia, quer dizer, cada vez mais a gente tem que saber, são coisas positivas, mas se a gente não souber lidar com elas, a gente está colocando os trabalhadores e as pessoas em risco. Tem de estudar. Perfeito. Sempre tem coisas novas, riscos novos, como tu disseste, produtos químicos novos. Então, a área de agentes químicos é um terror, né? O calor, enfim, existem equipamentos novos, mas o que se sabe de calor já se sabe há bastante tempo. Agora, agentes químicos, vou te contar, agentes químicos tem muita coisa nova. Você vê agora com a nanotecnologia, a nanotecnologia é um favor. Eu digo, ainda bem que eu não estou mais fazendo trabalhos... Ai, ficou ali. Ainda bem que eu não estou mais fazendo trabalhos práticos, não quero me meter, não queria me meter
porque eu já sofri muito na época do amianto, né? Deus me livre, os documentos do amianto e de fibras de vidro na UMS, um pavor. Então, aquilo eu estava no meio da fogueira lá, aquilo foi muito difícil. Mas agora o pessoal que está estudando tem de cuidar muito, tem de estudar muito. Não pode dizer, esse agente, ele não... Agora, o caso do dióxido de titânio, o dióxido de titânio sempre foi considerado como não tóxico, inclusive foi o grande substituto para o chumbo nas tintas, né? O dióxido de titânio. A gente, não, substituto do chumbo nas tintas, ó, de titânio. Agora começou a dar problema, e aí eu fui ler os artigos e vi que começou a dar problema porque está sendo usado na forma de nanopartícula. É completamente diferente. A nanopartícula penetra a membrana da célula, e a membrana é a grande defensora da célula. No momento que a nano entra, aquela penetra a membrana da célula, ela tem grandes vantagens, pode salvar vidas, porque tem a questão de remédios, inclusive os remédios contra o câncer, né? Então, isso é importante que esses remédios possam entrar na célula, mas tem o lado oposto, que os agentes tóxicos que poderiam ser barrados pela célula também podem entrar. Então, quando um agente está sob a forma nano, pessoal, cuide-se, estudem a situação e usem o que estão usando muito na Europa, a recomendação da União Europeia, o chamado princípio da precaução. Tá? O princípio, precaution principle. Não expõe, não expõe. Usa todas as metodologias de higiene ocupacional para evitar a exposição. Não dá para dizer que pode expor um pouquinho, porque nós não sabemos, né? Não sabemos como é que vai ser o efeito. Precisa muita cautela e precisa estudar muito. Não dá para achar que sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Em 50 anos que eu estou estudando, e eu só estou aprendendo e estudando, mas isso aqui... Bah. E tenho de revisar uma coisa que eu já tinha estudado, aí tem de revisar, porque o tempo passa, e às vezes tem coisa assim de, puxa, 30 anos eu lidei com isso, vamos ver agora. Vou revisar, aí já tem coisas novas, aí tu já passa dias naquilo. Muito rápida a evolução, né? Muito rápido. É muito rápido. Berenice, vamos retomar lá. Agora nós estávamos nos Estados Unidos. Eu te trouxe de volta para a Fundacentro, a gente fez uma série de coisas, mas eu queria retomar lá nos Estados Unidos. Tu ficou quanto tempo nos Estados Unidos antes de ir para a OMS? Nós ficamos quase 2 anos em Chapel Hill, e aí... E como é que surgiu essa oportunidade? Isso é algo interessante também. Uma coisa assim meio anedótica, interessante. Em 71, nós estivemos na Europa, eu e o Lúcio, e ele... Interessante, a IBM tinha um centro, porque aí em São Paulo, o Lúcio estava num centro de análise de sistemas, um centro especial da IBM. E existia um centro desses em Genebra, e o Lúcio ficou com muita vontade de trabalhar nesse para tu ver como é interessante. Ficou interessado de trabalhar. Então, nós estivemos na Europa e incluímos na viagem Genebra, e o Lúcio foi encontrar com esse pessoal da IBM, né? E até ele nos convidou para almoçar, nós almoçamos juntos, e na conversa do almoço, ele disse que o centro estava se mudando para Bruxelas, porque Genebra estava muito complicado, questão de permissão de trabalho, né? E eles estavam se mudando para Bruxelas. Bom, Bruxelas, a gente não estava interessado. Não sei por que a gente se interessou por Genebra. Nessa mesma viagem, que foi uma viagem de passeio, nós fomos caminhando por uma colina, que nós não sabíamos onde ia dar. Fomos visitar a ONU, claro. Aí, da ONU, em vez de voltar, a gente foi caminhando, vendo. Tem a ONU, a Cruz Vermelha, e nós fomos... subindo a colina. Quando chegamos lá em cima, tinha um prédio grande. Que prédio interessante esse prédio, não sabia o que era. E nós fomos caminhando até a porta para ver o que era. Chegamos lá, Organização Mundial de la Santé, World Health Organization. Sabe o que o Lúcio disse? Puxa, tu que está metida com assunto de saúde, bem que tu podia, já que a IBM não deu certo, bem que tu podia conseguir um trabalho na OMS. Tu acredita, Alexandre, que tinha anjos que passaram e disseram amém? Porque
4 anos depois, 4, não foi ali. Loucura. 4 anos depois, surgiu esse posto, eu me candidatei e fui aceita. Incrível, né? Isso é interessante. O destino levou vocês para fazer um passeio, subir essa colina e encontrar esse prédio. Que loucura. Tudo está aí, assunto de se meter, se entrasse em assunto relacionado com o assunto, podia conseguir o trabalho, porque nos encantamos com Genebra, né? Aí ficamos. Não é que 4 anos depois aparece esse eu me candidatei e fui aceita. E aí, volto ao que eu disse. Eu disse, bom, nós sempre fomos um time, e eu acho que os casais, quando os dois trabalham, tem de ser um time, tem de colaborar um com o outro. O Lúcio tinha terminado todos os cursos do PhD, tinha terminado todos os cursos. Então, ele foi na universidade falando que queria vir para Genebra. Então, eles propuseram o seguinte, eles deram para ele, com os cursos que ele tinha feito, que já eram 2 anos, deram um Master of Science em Computer Science, aí já era em Computer Science, antes era em Industrial Engineering, aí já foi Master of Science em Computer Science, e eles disseram que ele tinha 8 anos para fazer a tese e que ele precisaria vir nos Estados Unidos só tipo umas 2, 3 vezes, porque eles tinham um convênio com a Universidade de Grenoble, que tem um departamento muito importante de Computer Science, de informática, e que é 2 horas de Genebra, né? Então, aqui ele poderia ir de manhã e voltar para algumas vezes que precisasse ir, faria com o pessoal de Grenoble. Então, o Lúcio aceitou, como o trabalho da UMS dava para profissional nível P5, dava para sustentar a família, o Lúcio, então, ficou meu dependente. Então, o Lúcio e o meu... Ficou de dono de casa, então. Meus dependentes. E a OMS pagou, ele daí, então, só ia passar estudando. Aí a OMS pagou a mudança para cá, pagou passagem de todo mundo, mudança. Aí nós nos instalamos, enquanto procurávamos apartamento, num hotel muito interessante, que se chama Hotel Voltaire, porque é na casa onde morava Voltaire quando ele estava em Genebra. Porque o Voltaire, conforme a política, ele ficava em Genebra, nessa casa, uma casa enorme, que virou um hotel, não sei se ainda existe, ou então Ferney-Voltaire, que é a cidade vizinha na fronteira na França, onde tem um castelo que era dele, né? Tipo um castelo assim, que era dele. E é um lugar muito bonito, assim, porque é uma casa antiga e atrás da rua tu só vê a casa, mas atrás tem um enorme jardim com gramado e a gente ficou com 2 quartos, como a kitnet, eles tinham tipo um apart-hotel naquela época e que davam para esse jardim, era no térreo e as portas, porque na França é muito comum, as portas abrem, em vez de ser janelas, são portas que abrem já para o jardim. Então, as crianças, quando voltavam da escola, ficavam brincando naquele jardim, elas faziam o goûter é o café da tarde sagrado das crianças francesas, e o Lúcio se ocupava de tudo. O Lúcio procurou apartamento, procurou o que precisasse apartamento, levava as crianças na escola, buscava as crianças na escola, até comprar carro, se ocupava da merenda, as crianças voltavam, ele trazia da escola, eles faziam um lanche, ficavam brincando no jardim, e ele ficava estudando, e fazia essas outras coisas, né? Só que a alegria em casa de pobre dura pouco. Isso de ter marido, porque é uma maravilha, né? Não, de marido não, isso de ter esposa, porque os homens têm uma vantagem, porque tu trabalhar sabendo que alguém em casa está se ocupando de tudo, faz muita diferença, divino, né? é divino. Então, ter uma esposa é muito bom, mas eu tive uma esposa durante 2 meses. Porque aí o Lúcio viu um trabalho na União Internacional de Telecomunicações e ele se candidatou e conseguiu na hora. Ele não estava gostando muito, mas nisso surgiu um de chefe de Systems Analysis. Esse já era um trabalho, ele se candidatou, passou para este. Ficou neste, mas também não durou muito.
o diretor-geral, o secretário-geral, se diz, da UIT, na OMS, que é diretor-geral. O secretário-geral da UIT, que é a União Internacional das Comunicações, viu o talento do Lúcio, porque, modéstia à parte, é um talento às raias do gênio. O diretor-geral viu o talento dele, imediatamente convidou, porque aí não se candidata, é convite, é cargo de convidado pelo diretor-geral. Convidou ele para ser diretor de todo o computer, o IT department, né, Information Technology, como é? Tecnologia da informação. Então, aí ele ficou diretor de todo o IT department da UIT, que tem, acho que mais de 100 pessoas, um budget, um negócio assim, de milhões, porque para a UIT é super importante, porque a UIT comanda a distribuição de frequências para rádio, para televisão, para telefone e satélite. As reuniões para dividir as faixas de satélite chegava a levar 4 meses. E todo o backup de informática é dado pelo IT Department. Então, é um trabalho incrível. Aí o cargo dele ficou mais alto do que o meu, e aí as crianças passaram independente dele, e eu passei para a single. A ONU não dá assim, casado para 2, né? Ele sabe muito bem. Então, aí eu fiquei single, antes ele era single, quando ele entrou na UIT, e eu que tinha, mas quando aí o posto é mais alto, aí ele que ficou, as crianças aí se reportavam a ele, e eu fiquei single na OMS, e a gente tinha pensado de vir para a Europa, assim, no máximo uns 5 anos, para ter a experiência de Europa, conhecer, só que Genebra é muito bom, as crianças foram se habituando, crescendo aqui, todo mundo ficou suíço, e fomos ficando, e aí nós temos todos nacionalidade suíça, nos candidatamos, né? Porque a gente queria, assim, poder, quando fosse mais velho, voltar, se quisesse, e quando a gente trabalha na ONU, normalmente a gente consegue uma permissão, que para morar na Suíça não é tão fácil, mas a gente consegue uma permissão que se chama C, que a pessoa pode morar, mas não pode votar. Mas pode morar, mas não pode se afastar mais de 2 anos. Aí perde. Aí nós dizemos, sabe de uma coisa? Vamos nos candidatar para a nacionalidade, fizemos com calma, leva uns 3, 4 anos, né? Eles te examinam a tua vida toda, te entrevistam, e a gente foi indo com calma, e aí os meus filhos fizeram, nesse meio tempo também fizeram, e ficou todo mundo suíço, os netos nasceram aqui, eles já são suíços natos, né? Os netos legal, já são suíços natos. Então, aí, assim que nós viemos aqui. Mas depois que nos aposentamos, aí, por isso que nós estamos, porque a gente morava em Genebra, num lugar bem perto, a gente ia a pé. Isso acho que foi um grande atu para a nossa saúde, atu em francês, assim, uma vantagem para a saúde, que nós víamos muito a pé para o trabalho. Íamos e voltávamos a pé, muito, porque morávamos assim, eu era 15 minutos, o Lúcio 20, né? Então a gente fazia muito, às vezes de carro, quando chovia, claro, inverno, mas morávamos perto. Mas depois que nos aposentamos, ainda ficamos 2 anos lá em Genebra, que o Lúcio aí trabalhou, o Lúcio se aposentou antes de mim, ele trabalhou como um contrato de 2 anos com a OMP, que é da propriedade intelectual. No Brasil é a INPE, né? Da ONU é a OMP. Então, ele deu um assessoramento para criar a rede mundial da questão dos direitos, dos autorais, copyrights, da propriedade intelectual. Mas depois disso, nós compramos um apartamento, é uma cidadezinha na França, mas é na fronteira com a Suíça. E aqui é uma cidadezinha calma, e nosso apartamento, nosso edifício, que é muito bonito, ele é na frente do golfe, e o Lúcio, depois que se aposentou, se dedicou ao golfe. Então, nos mudamos para cá, porque é junto de Genebra. Inclusive, quando a gente viaja para Genebra, a nossa cidade é Genebra, porque aqui é uma cidadezinha bem pequena, né? Mas é campanha, a gente sai para caminhar, já está vendo plantação de milho, de trigo, vaca. Os Alpes. É muito bom. E aqui é 15 minutos de Genebra, e a gente voa para Genebra, a cidade maior onde a gente circula é Genebra, né? Claro. Aqui,
Na França não tem cidade grande perto aqui. Deixa eu te falar, vamos resgatar um pouquinho desse teu trabalho na OMS. Foi mais de 25 anos, né, imagino que tu conheceu muitos países. 25 anos e meio. Nossa Trabalho Senhora. na OMS, nós tínhamos 2 tipos de trabalho. Tá. Agora mudou um pouco, porque depois que eu saí, não sei bem exatamente, posso dizer que ano, mas mudou um pouco, eles delegaram muito o trabalho de campo para os escritórios regionais. No meu tempo, nós tínhamos 2 tipos de trabalho. Um era a cooperação técnica e o outro era a preparação de documentos, diretrizes, relatórios técnicos do headquarters, né, da OMS Matriz. Então, aí também a gente aprendia muito, porque, por exemplo, para fazer um documento, eu era responsável por tudo que era higiene ocupacional. Por exemplo, documento sobre poeira ou sobre calor. Eu escrevi o que se chama o documento de trabalho. Só que a gente fazia as coisas com muito tempo. Um ano antes, a gente já enviava o documento, a gente escolhia assim, os melhores especialistas, contatava, geralmente um grande número aceitava, geralmente era um grupo de 10, 12 que a gente convidava para as reuniões. Então, a gente mandava o documento com antecedência de 10, 12 meses, bastante antecedência, para eles estudarem, e a gente, nesse meio tempo, ia trocando ideias, organizando a reunião. Naquele tempo não tinha internet, então as coisas demoravam, ia cartas, convidando. Era por correio mesmo? Era correio e também o telex, né? Se usava telex para agilizar um pouco. Mas, e eles enviavam comentários, aí a gente fazia uma outra versão. Eram documentos bem trabalhados. Vamos dizer, o documento eu preparava, mas não era só eu. Eu trabalhava com grandes especialistas da área. Por exemplo, se era o meu de poeira, tive grandes especialistas de poeira, o de calor, grandes especialistas, e vários outros documentos que a gente foram preparados ao longo do tempo. O do amianto foi grandes especialistas para... E eu também tinha documentos que eram sob minha responsabilidade. O do amianto não era minha responsabilidade. Eu representava o escritório de saúde ocupacional no documento. Então, eu tinha isso também. Eu tinha os meus e tinha também participar em reuniões, em documentos da OIT. Sempre os documentos da OIT que tratam de saúde ocupacional, alguém da saúde ocupacional representava o OMS na reunião e trabalhava no documento. Sabe? Então, assim, muito trabalho também de participar em outros documentos do OMS, os documentos daquela série critérios de saúde ambiental, eu representava muito na UIT, muito também, muito na época agora é a OMC, né? Na época era o GATT, que era do comércio, né? Também lá, e muitas outras reuniões, a UNEP Indústria, que era em Paris, trabalhei em documentos com ele. Então, tinha esse trabalho de representar o OMS, trabalhar em documentos ou de outras organizações que tinham o mesmo assunto, que tratavam do mesmo assunto, ou então de outras divisões, no caso era a divisão de saúde ambiental, que tratava dos critérios de saúde ambiental, tinha os nossos documentos, tinha os meus específicos de saúde ambiental. Então, era esse trabalho, o trabalho de headquarters. E a cooperação técnica no trabalho com os países. A OMS só vai em países que eu fecho de conta a janela, que ela se abre com frio. O trabalho de cooperação técnica é muito importante, mas aí os países que chamam, né? Então, os países pediam alguém para ir fazer um estudo para estabelecer, por exemplo, um serviço de saúde ocupacional. Então, aí a gente vai... Eu fiquei, por exemplo, no Vietnã, eu fiquei um mês, na Guiné, na África, eu fiquei um mês. Muitas vezes ficava um tempo, porque Macau, eu fiquei um mês. Macau não foi serviço, era um Macau, como era em português, foi muito bom para eles, porque na época estava sob a custódia dos portugueses. Então, o trabalho que eles queriam fazer era revisar a lei, porque era uma coisa, não tinha lei nenhuma. Eles queriam estabelecer
regras. Agora apareceu algo aqui que a internet está instável, mas está indo. Estabelecer regras de trabalho, porque era assim uma coisa selvagem em Macau. A China, né? A China sempre foi selvagem com os trabalhadores. Eu estive na China mesmo na época que a China era comunista, dita ditadura do proletariado, mas não era ditadura do proletariado, em umas condições de trabalho péssimas, 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 péssimas. Na Rússia também, eu visitei fábricas, condições de trabalho péssimas. Não era bem a proteção do trabalhador, lê do engano, isso não era. Mas na China, eram chineses os donos das fábricas de Macau. Eu nunca vi condições de trabalho tão horríveis. Eu visitei, em um mês, 78 pequenas empresas. Eu nunca vi coisas tão gritantes. Para te dar um exemplo, num local tinha uma sala de uns... Acho que não tinha mais que uns 50 metros quadrados, com bancas de trabalhadores, assim, bancas, um do lado do outro, espremidos, e não tinha ventilação nenhuma. De um lado, numa das paredes, tinha uma fila. Tu sabe essas janelinhas de banheiro basculante? Sabe aquela janelinha de vidro que tem duas plaquinhas basculantes, assim, que tem em banheiros, às vezes, né? Era só isso. Sabe com o que eles trabalhavam? Uma cola com benzeno. Nossa. Sem nenhuma proteção, sem exaustor, sem nada? Nada. Era fechado, tinha aquilo, mas não tinha nenhuma entrada. O doutor tinha aquilo para não morrer asfixiado. Não, eu vi coisas assim terríveis. Assustadores. Coisas assustadoras, coisas assustadoras. E com os portugueses nós trabalhamos uma lei, mas os chineses bloquearam a lei. Os chineses, que eram donos esqueci, esses ricos donos de empresa na China, sempre teve, eles conseguiram bloquear a lei até o médico, que era um médico do trabalho que estava em Macau com o governo na Secretaria de Saúde lá, Departamento de Saúde, não me lembro bem como é que chamava, mas muito bem intencionado, ele achou que ele ia ajudar aquelas pessoas e ele sofreu muito com isso, né? Eu também, porque a gente trabalhou muito. E então quantos países tu tem ideia de quantos países tu chegou a conhecer? Muitos. Eu acho que, sei lá, uns 25, 30, nossa, por aí. Senhora, não também. Conhecer, né? Porque não é passar, é conhecer, porque ficar pelo menos uns 10 dias, 5 dias. Né? Em geral, isso assim, uma semana, 10 dias, 2 semanas. As mais longas que eu fiquei mesmo foi Macau, foi Vietnã, foi Guiné, que eu fiquei o mês inteiro. E no Vietnã foi em Hanoi, tinha um antigo Instituto Pasteur, que tinha sido criado pelos franceses, eles queriam transformar num instituto de saúde ocupacional. Então, por isso que eu precisei ficar um mês, porque eu visitei pequenas empresas, eu visitei o interior, eu visitei as minas de carvão em Quang Ninh. Essas minas de carvão, minas a céu aberto, o trabalhador, para chegar, tinha 20 quilômetros, eu nunca vi algo tão imenso. E eles não providenciavam água, e era calor. Eu digo, pessoal, comecem por dar água para esse pessoal. Enfim. Coisas básicas, né? Coisas básicas que não são lembradas. Quando eu estava lá em Quang Ninh, que é onde tem as minas de carvão, tem um lugar maravilhoso, que agora virou um grande ponto de turismo, mas quando eu estive no Vietnã, era fechado total, né? Não tinha turista, não entrava ninguém. Eu, quando fui em Paris pegar meu visto, eu tive até medo, porque a embaixada deles parecia uma casa-mate, tinha só uns buracos, assim, foi terrível. Isso então, anos 90? Que época foi isso, mais ou menos? Eu estive em Hanoi, acho que foi nos anos 80. 80. Foi nos anos 80. A guerra, né? Não tinha guerra. Não. Tinha acabado, mas há pouco tempo tinha acabado a guerra dos Estados Unidos. Tinha tido. Não tinha guerra. Mas era, assim, muita pobreza, muito difícil a vida deles, os médicos. Mas esse instituto... Aí, então, o que eu queria dizer é quando eu estava em Quang Ninh, eles, convidados pela OMS, assim, os governos
gostavam muito de fazer muitas homenagens. Então, eles me convidaram para um passeio que foi uma coisa absolutamente maravilhosa. Tem uma baía que se chama Baía de Halong, que é algo assim maravilhoso. Bem depois que o país abriu, uns anos atrás, a minha filha esteve lá de turista, porque agora é aberto para o turismo, é cheio de barcos vindo. Quando eu fui, não tinha nenhum barco, 0 barco. Eles, um daqueles barcos que eram antes de passeio, meio velhos, que era dos franceses para fazer passeio, ele funcionava ainda, mas era um barco bem velho, tinha umas mocinhas vestidas com roupas típicas, com flores para mim, e me levaram para fazer uma tour. Pena que eu não filmei, mas eu tirei fotos, apesar que o que nos diziam na OMS que não era para a gente ficar fazendo fotos, que a gente estava a trabalho. Eu tinha, na época, uma máquina Olympus pequena, e eu discretamente tirei várias fotos, porque era uma coisa de sonho. A Baía de Halong vazia, nenhum turista acho que viu, porque acho que quando abriu o turismo encheu logo. É algo de sonho, algo de sonho. Um dia eu tenho de, porque essas fotos, elas são foto de filme, né? Eu tenho elas em fotos mesmo, né? Sim. E eu tenho de um dia digitalizar para fazer alguns relatos dessas viagens, porque eu tenho fotos incríveis, porque eu tirava, né? Eu adoro tirar fotos. Eu tenho fotos muito boas do Vietnã e de vários outros países, né? Mas tinha de ser discreto, tu não podia fazer, mas isso aí foi muito bonito. E uma outra aventura interessante, mas, bom, só para terminar o que eu estava dizendo, a gente ia de visitar, ver o país, conhecer, para depois transformar, fazer um projeto para transformar aquele instituto em instituto de saúde ocupacional, mas com coisas factíveis, né? Coisas reais. Tinha uma verba boa do UNDP para fazer, na época, $200 mil era bastante, para comprar equipamentos, organizar cursos, enfim. Esse foi um projeto interessante. Um outro local muito pitoresco, também lá eu fiquei, acho que uns 10 dias, foi Zâmbia. Zâmbia, a missão, claro que fomos na capital, mas depois a missão mesmo era em Kitwe, que é a região que se chama Copper Belt. Eles têm minas de cobre, e aquele minério de cobre, ele tem muita sílica entremeada, né? Sílica livre cristalina entremeada. Então, os ingleses instalaram lá o chamado Pneumoconiosis Bureau. Você não sabe o que eu vi. Quem leu o livro de Kafka, aquele que mostra o escritório com aqueles dossiês, eu vi aquilo. Sabe que eu me arrependo de não ter tirado foto do arquivo. Eram salas e salas com prateleiras cheias de dossiê que vinham desde os anos 40. Uma coisa assim de doido, uma coisa de doido. Sabe o que eles faziam? Tiravam radiografias anuais e, vamos dizer, tinha o dia, pegava as radiografias, eles tinham uma equipe de médicos que ficava lá sentado, analisava as radiografias, anotavam, botavam no arquivo, e aí tiravam outro ano, puxavam aquela file e tiravam outra radiografia. Eles ficavam observando a doença progredir, um negócio assim, e em vez de já fazer prevenção, de doido. Tu fica alucinado. Documentavam tudo, mas não faziam nada de concreto para resolver o problema. Claro que aí nós recomendamos uma transformação do Instituto em algo que protegesse mesmo, né? Bom, na época, eu vi que a riqueza de dados que eles tinham ali, porque eles tiravam durante 20, 30 anos radiografias anuais de todos os trabalhadores. E eu ainda falei para institutos como o NIOSH, institutos que tinham dinheiro, outros europeus, digo, olha, se vocês querem fazer um estudo vendo a progressão da silicose, aí tem uma riqueza de material que eu acho que não tem em outro lugar no mundo, né? Mas eles não seguiram, nenhum dos institutos que eu tentei assim entusiasmar com a ideia, não teve a ideia de continuar.
Mas, enfim, são aventuras. Deixa eu tomar um gole d'água. Berenice, quantas línguas tu falas, além do português, inglês, francês? Eu falo bem inglês, português, francês. Inglês, português, francês, espanhol, eu falo bem porque eu estudei. Quando eu falo com latino-americano, quando eu digo que sou brasileiro, não, mas você não parece brasileiro. Eu falo portunhol. Então, essas 4 eu falo bem com gramática. Eu falo italiano, mas eu nunca estudei, mas a minha avó era italiana, eu sou de origem italiana, tu vê que a mão de vez em quando aparece, né? Ferrari. A minha avó falava italiano comigo até eu ter 5 anos, e eu eu guardei muito, e então eu me viro bem, entendeu? Eu entendo perfeitamente, e eu consigo, me viro bem. Durante 3 anos eu estudei russo, e como a pronúncia do russo é muito parecida com a do português, para conversa corriqueira, eu já falava bastante bem, e a pronúncia é boa, e os russos nas reuniões me adoravam, porque ninguém estudava russo na época, e então eles me adoravam, os russos me adoravam. Eu, quando fui a Moscou, eu saía sozinha e me virava na cidade, assim, para coisas comuns, e comprar não tinha muita coisa mesmo. Eu fui também na época que era a época do comunismo, mas o comunismo era assim, tu visitava as fábricas, o proletariado estava lá, o serviço médico das fábricas era incrível, muito médico trabalho, era o paraíso dos médicos do trabalho. Agora, a parte de higiene ocupacional, tu olhava assim, não era bem, era muito ruim. E um dos médicos, como eu falava um pouco de russo, eu falei com ele, ele dizia, não, aqui nós não temos dermatose, nós não temos... Porque eu dizia, mas não tem nada. Não temos. Aí ele disse baixinho para mim, isso não é verdade. Ele devia estar por aqui, coitado, de ter de dizer... Discurso oficial. Oficial. E os médicos, o pessoal dos institutos ali, as pessoas viviam assim muito mal. Agora, o top, os que vinham na reunião da OMS, os que a gente conhecia, o pessoal do governo, os dirigentes dos institutos, tu precisa ver as festas, era champanhe e caviar, uma maravilha. Era champanhe e caviar, mas nem os profissionais não tinham nada disso. O trabalhador, então, era as condições de trabalho bem mazinhas, pelo menos é o que eu vi naquela época, né? No teu trabalho, obviamente, eu te relacionava com muita gente de vários países, e essa rede, né, de relacionamentos, me parece, foi uma coisa que tem que ser construída aos poucos, né? É um trabalho fantástico. Sabe que até hoje, palestras, às vezes me pediram uma palestra, até depois de eu me aposentar, que eu faço palestra de foi na Fundacentro uma palestra sobre a questão da norma do calor, e aí me pediram para ver a situação. Eu tenho uma rede de contatos, eu já escrevi para um monte de gente o que está acontecendo aí, o que mudou ultimamente, o que estão fazendo, e já tenho um feedback. Eu tenho uma rede até hoje, só que os originais estão envelhecendo, né? Mas tem uma turma que ainda está muito bem. E quem são, digamos, as principais pessoas que te influenciaram, digamos, foram referência para ti ao longo dessa trajetória, assim, brasileiros, internacionais? Quem são as principais pessoas? Eu acho que, assim, ele deve ter falecido há muito tempo até, o professor Amadeu da Rocha Freitas, que me convidou, que conseguiu estabelecer na engenharia uma cadeira de higiene do trabalho para despertar os engenheiros para essa área. Então, se não fosse ele, você estava fazendo ponte, né? Você pode estar fazendo ponte por aí, talvez, né? Se não fosse ele, eu não ia saber que existia. Higiene. Quando eu fui em Michigan, o meu advisor era o professor Warren Cook, que foi um dos grandes higienistas ocupacionais, ele que iniciou a tabela que hoje é a tabela dos limites de exposição ocupacional da ACGIH, que é a mais famosa. Ele que começou nos anos 40. Ele é uma grande autoridade. O que ele me ensinou, e como eu te disse, tu faz o mestrado, tu sai, tu precisa estudar muito. Eu mantive uma correspondência com ele, eu estava no Brasil, eu tinha dúvidas
Eu precisava de mentorship, eu nunca fui... Tem gente que faz um curso e acha que sai assim, sabendo tudo. Eu sempre tive... Sabe, o importante para a gente se tornar um bom profissional é ter humildade. Saber que a gente não sabe tudo. Reconhecer o que a gente não sabe. É importantíssimo. Esse é o conselho que eu dou para os mais jovens. Não ficar convencido que sabe tudo. Não. Temos de ter humildade. Nós não sabemos tudo. Nós temos dúvidas. Nós temos de aprender. E nunca se envergonhar de dizer que não sabe e pedir conselho de alguém que sabe mais ou de buscar e estudar. Então, eu mantive uma correspondência e ele foi maravilhoso. Eu tinha dúvidas, situações novas, eu escrevia. Ele chegava a me escrever, eu tenho carta dele que eu guardei, de 7 páginas. Ele me dava, me recomendava a leitura, me ajudava a resolver. Ele foi uma pessoa muito importante. Depois, o Morton Korn também. O Morton Korn, quando eu estive em Pittsburgh, ele aí me deu muita atenção, e ele era assim, uma sumidade no assunto, ele me transmitiu muito o conhecimento dele, ele assim, fez o que ele transmitiu, o que ele podia, por isso, eu sou uma pessoa, Alexandre, as pessoas me escrevem, pedem conselho, pedem bibliografia, eu sempre procuro dar atenção, porque o que nós queremos agora, nós estamos em fim de carreira, eu não digo fim de vida, porque ainda tem um tempinho, mas eu estou escapando da Covid, isolada 14 meses, né? 14 meses. Agora que tive segunda dose da vacina, daqui uns 10 dias que eu vou começar, mas vou continuar com máscara, mas afrouxar um pouquinho, assim, mas 14 meses de isolamento. Mas, enfim, isso a gente cuidou muito. Mas, se escapando dessa, eu acho que tem um tempinho ainda. Mas a gente está em fim de carreira, e o que a gente gosta de ver é que os jovens se interessem e que eles sigam e que estudem. Então, muitas pessoas me escrevem, eu queria um conselho, uma bibliografia, eu dou atenção, eu tenho a maior alegria em compartilhar conhecimentos, porque tem lugar para todo mundo. Mesmo quando eu era mais jovem, tinha pessoas que diziam: mas tu fica ajudando todo mundo, tu empresta teus livros, tu fica aí meio que dando aula, eles vão aprender mais que tu. Eu digo, olha, se aprenderem mais do que eu, fico muito feliz, porque mostra que eu sou uma boa professora de higiene ocupacional. Vai ser um orgulho se alguém souber mais do que eu, se alguém ensinar por mim souber mais do que eu. E eu digo, para a profissão e para frente, nós precisamos uma massa. Isso eu dizia, bom, agora já passou o tempo, ninguém mais acha que eu vou achar que alguém em competição. Mas na época, quando eu era mais jovem, achava, eu digo, de jeito nenhum. Quanto mais gente formada, mais a higiene vai ser importante. Antes, para a higiene ficar uma profissão importante, nós temos uma massa crítica de bons higienistas ocupacionais. Então, quanto mais tiver, melhor. Quanto mais eu me multiplicar aqui, melhor. Mas tem muita gente que não entendia. Muitos que se especializaram e ficaram guardando o conhecimento em vez de divulgar, e deu no que deu, porque a massa crítica de higiene ocupacional do Brasil, de verdadeiro higiene ocupacional do Brasil, não está ainda, não foi atingida. Nós precisamos mais, para dar mais força. A prova é que tanta gente que não tem competência se intitula higienista ocupacional, quanto os PPRA, que nós sabemos, quantos PPRAs mal feitos que foram feitos. Então, a profissão não chegou ao nível que deveria ter chegado. Eu acho que muita gente de conhecimento e que guardou para si, em vez de se multiplicar, não quiseram se multiplicar, não sei, talvez eu esteja pensando, mas eu acho que é importante compartilhar. E a higiene no mundo, além do Brasil, como é que tu vê hoje isso? Eu acho que na Europa a higiene ocupacional está muito bem, nos Estados Unidos está muito bem. Eu não sei, a América Latina eu não sei, porque eu vi aí a Associação de Higienistas Ocupacionais da América Latina, eles dão certificado, dão certificação. Eu fui olhar os cursos ali, não me manifesto, porque eu também não tenho mais nem tempo de ficar analisando esses cursos. Mas na Europa,
A Europa, eu acho que está muito bem, a Europa tem muito bem. Esse EU-OSHA, quando as pessoas me pedem onde buscar informação, né? Aquele Instituto ESHA, que é da União Europeia, que está na Finlândia, a riqueza de informação ali é muito grande. A EU-OSHA, né, que é a Administração de Saúde e Segurança Ocupacional da Europa, né, que é em Bilbao, tem muita coisa, materiais, inclusive em português, e estão incentivando muito a parte de substituição. Substituição é a grande medida. Mas os cursos de higiene ocupacional, quando tem prevenção, é mais ou menos ventilação. Quando não é só EPI, eu me desiludo, às vezes que eu vejo a parte de prevenção, não, é muito medição. Reconhecimento curtinho, mas se tu não reconhece bem, o que adianta medir? A medir tem de reconhecer bem. É parecido com aqueles exames que o pessoal fazia lá, aquilo que você falou antes, lá, um monte de exames de acompanhando a doença e tem todos os dados, mas não tem ação. A ação tem que ser mais importante, não a medição tem que ser mais importante. Mais importante é a ação para neutralizar, evitar, né, modificar o cenário. Os cursos têm de dar mais ênfase no reconhecimento. Não adianta medir, porque na higiene ocupacional ela não vai descobrir coisas, ela vai medir o que tu já sabes que vai ter, né? Ou que tu desconfias que vai ter. Eu vejo, por exemplo, a parte de reconhecimento devia de ser mais longa e ter uma parte importante de agentes químicos ocultos, agentes químicos, aqueles que não são utilizados, mas que eles se formam acidentalmente e muitas vezes são perigosíssimos. Às vezes, medidas simples podem salvar vidas. Eu sei de um caso em São Paulo que 4 trabalhadores morreram numa pequena empresa, sendo que um deles era o dono da empresa, porque era uma galvânica e eles tinham ácido sulfúrico e eles tinham cianetos ali. E vazou cianeto e vazou ácido sulfúrico e formou gás sulfídrico. Aquele ambiente se transformou numa câmara de gás e morreram. É só o armazenamento, rotulagem, separar, não deixar isso acontecer. Quer dizer, o risco oculto, ninguém estava trabalhando com gás cianídrico ali. Antecipação de riscos. Eu fiz uma palestra há pouco tempo só sobre antecipação de risco. O que pensar antes. Essa cultura de antecipação de risco ainda não existe. Eu acho que isso é uma coisa que, inclusive você, através da proteção, que tu tem tantos meios de atingir as pessoas que deveriam ser motivadas, que deviam também de promover mais antecipação, mais atividades de antecipação, contribuir para criar uma cultura de antecipação de risco. E a antecipação de risco não é só para doença ocupacional, é para desastres. Olha a Brumadinho, são tragédias anunciadas. A antecipação aí mistura saúde ocupacional e meio ambiente, né? Assim que tem de ser. Esses grandes desastres, todos eles aconteceram por falta de ações preventivas no ambiente de trabalho. Seveso, algo no ambiente de trabalho. Chernobyl, sempre no trabalho. Aquele horror Bhopal. Medidas básicas no ambiente de trabalho. Falta de antecipação, falta de cultura de antecipação de riscos. Então, isso é uma coisa importante de promover. Estou querendo que eu te ajude, qualquer palestra que repita a palestra de antecipação, sem problema nenhum, eu tenho o maior prazer, porque eu acho que contribuir para criar um espírito, uma cultura de não só de prevenção, mas um pouco além, de antecipação. Mas cultura de prevenção também é importante, né? Isso é muito importante. Berenice, hoje tu está atuando mais na parte de consultoria, está dando aulas, qual é a tua atividade hoje? Olha aqui, outra coisa que a gente não falou, tu falou em vários trabalhos que tu desenvolveu, mas tu participou da enciclopédia da OIT, né? Com contribuição importante, sim. Né? Isso é importante a gente registrar. A enciclopédia quando o Luigi Parmigiani, que foi o chefe
da saúde ocupacional na OIT muitos anos, é uma grande, outra pessoa também fantástica. Eu escrevi 7 artigos para a enciclopédia e muitos deles ainda estão valendo. Aí, para a seguinte, que foi a de... Qual foi a seguinte agora? Foi a de 98, eu acho. Aí eu escrevi o capítulo higiene ocupacional, a introdução à higiene ocupacional. Depois, a seguinte, eu não gostei da enciclopédia seguinte, eles não... Nem tem o verbete higiene ocupacional, não tem verbete, eles fizeram uma coisa muito estranha, também não acho que ninguém mais nem fala. Agora, a de 98 foi muito boa. O que eu disse naquele capítulo ainda está valendo. Coisas que eu falei anos atrás, Alexandre, ainda estão valendo. Não, mas as pessoas têm que trabalhar mais em função da solução dos problemas, né? Tem muito... Não, mas eu aproveito aqui a oportunidade para te parabenizar, porque tu começaste com a revista e foste lutando, e agora vocês têm uma visibilidade muito grande. Então, vocês têm possibilidade de mudar a mentalidade, né? Criar novos profissionais, motivar pessoas, e é muito importante. Tu começasse nessa área e conseguisse desenvolver um gigante na comunicação nessa área, né? Porque é curso, é universidade, é revista, e eu acho que isso é muito importante, tu merece parabéns, porque não é fácil nessa área, precisa comprometimento e precisa amor pela área, né? Para fazer. Então, aproveito te dar parabéns. Obrigado. Mas a gente fala de você aqui. Atualmente, então, tu tem alguma ligação ainda com a OMS, a OPAS? Não. Ou está totalmente... Não, eu me aposentei. Eu trabalho mais, eu fiz umas 2 ou 3 consultorias para a OMS, uma vez na OPAS, mas eu não fico, como eu vou dizer, depois que eu me aposentei, eu não procuro trabalho, eu não tenho, assim, como é que se diz, não tenho, assim, nenhuma firma, nada, não faço propaganda, não. Sim. Mas, quando me convidam para fazer palestras ou dar um curso, eu aceito. E quando convido para escrever artigos, e até eu escrevi para a Proteção um tempo, aí depois, como era cada 2 meses, eu também, com esse negócio, eu estou aqui, eu estou lá, e com netos, e a gente também não quis me prender muito também, né? Mas eu faço, eu gosto e faço palestras. Eu já fiz, com isso do virtual, eu já fiz várias no Zoom, no Google Meet, um outro aí, que eu não me lembro, mas já estou prática nisso aí. Isso aí. Berenice, então, para a gente estamos quase encerrando aqui, eu queria que tu fizesse uma avaliação, então, dessa tua história, resumindo o que marcou, além dessas pessoas, toda essa trajetória bonita, não só tua, mas do Lúcio junto, vocês fazendo uma caminhada unidos, né? E difícil uma caminhada. Que o outro. Exatamente, um puxando para frente, empurrando, né? Abraçados. Então, assim, fala um pouquinho. Um apoiando o outro. Isso aí. Um apoiando o outro, isso é importante. E então, a gente, com isso de um apoio ao outro, a gente nunca perdeu as oportunidades. Não é? Porque, às vezes, o marido tem a oportunidade, a mulher, não, mas eu não vou, porque aqui estou perto da minha mãe, da minha prima, da minha tia, eu tenho ambiente, eu tenho minhas amigas. Aí, ou às vezes, a mulher, se é profissional, o marido, não, mas eu não vou sair, eu não vou mudar, eu estou aqui, eu não quero saber. Então, aí, quando os dois querem trabalhar, tem que ser assim, tem que ser trabalho de equipe. E aí nós tivemos também muita coragem, né? Eu acho que nós tivemos coragem. Nós tivemos coragem de largar tudo e ir, né? Quando nós viemos para Genebra, a gente largou tudo. Quando nós fomos para os Estados Unidos, a gente largou tudo. Eu saí da Fundacentro, o Lúcio saiu da IBM, e o Lúcio estava num posto alto na IBM na época. O Lúcio teria ido longe na IBM, ele estava num posto alto. Mas vocês estavam numa situação até confortável, poderiam continuar até hoje trabalhando. Não, super confortável. A Fundacentro, meu posto, eu era chefe da divisão de higiene, estava muito bem,
E o Lúcio estava num posto alto na IBM, ele foi subindo na IBM. Então, nós estávamos numa situação, nós morávamos ali em São Paulo, em Alto de Pinheiros, estávamos numa situação excelente. Muita gente não teria coragem de largar tudo isso. O que levava, assim, o que te impulsionava vocês? Buscar novas experiências. O Lúcio, não é que o Lúcio queria fazer PhD, e ele já estava entusiasmado, ele já estava aceito, já estava tudo pronto, aí, de repente, saiu intrigas, coisas, a IBM disse que não pagava, e nós resolvemos, vamos, porque, por sorte, como eu te disse, eu tinha aquele trabalho, tinha as economias também, que a gente pôde usar, mas deu para a gente viver bem com as crianças lá, sem problema. Então, mas tivemos coragem, porque largamos posições muito seguras, né, no Brasil. Tínhamos empregos bons e seguros. Então, coragem, né? Coragem, talvez um pouco de espírito de aventura. Eu posso explicar porque Vem cá. Ah, Lúcio, aparece o Lúcio aí, eu estou falando tanto dele. Senta aí. Lúcio. Por que eu quis fazer o PhD? Porque eu trabalhava num grupo de pesquisa científica da IBM em São Paulo. Tu tem de mudar um pouco. Um pouquinho para a direita, Lúcio. Senta um pouquinho para a direita. Tu tem de ir para o lado oposto da tela. Isso aí, está ótimo, está ótimo. E eu trabalhava, vamos dizer, a IBM pagava meu salário, mas o meu escritório era na USP, na parte de eletrônica. E na terça-feira eu ia para Campinas para orientar tese lá na informática de Campinas, na Universidade de Campinas. Legal. Na quarta eu fazia ponte aérea, usando o Eletra da Varg, e eu ia para a PUC do Rio também orientar teses lá. E então eu representava a IBM nas universidades, em reuniões da área de informática, mas o problema é que eu tinha só mestrado e estava começando a ficar complicado, né? Porque só com mestrado não era suficiente, né? Então, por isso que a gente resolveu largar tudo e ir para fazer o doutorado. Que legal, que legal. Tenho um prazer aí de conhecer os dois, né? Os dois, um casal bonito, um casal simpático, um casal batalhador e que fez um pouquinho para a direita. Tem de lado oposto. Você para a direita, você para a direita. A gente tem de lado oposto. Dá um nó na cabeça, né? Eu também não estava indo. Mas muito bom ter aparecido o Lúcio nessa entrevista aí. Foi muito bom conversar contigo, passar essa experiência. Eu acho que as pessoas do Brasil precisam da área, né, na nossa área de saúde, segurança e higiene do trabalho no Brasil, precisam conhecer a Berenice, esse trabalho maravilhoso que tu desenvolveu. Muito obrigada. E tem desenvolvido, né, porque as pessoas não têm noção, assim, a Berenice está sempre disposta a batalhar, né, fazer, pesquisar. Isso que ela falou não é um discurso, né, não é um discurso de professor que quer sensibilizar as pessoas. Se falar uma coisa meio diferente para ela, de um agente diferente, ou surgiu uma coisa... A pandemia agora foi um exemplo, né? A pandemia foi um exemplo, e a pandemia, eu dei um curso daqui, uma aula de 2 horas para a pós-graduação da enfermagem da Unicinos, e aí eu falei muito da aplicação da higiene ocupacional no Covid. Inclusive, o OSHA tem as determinações, o distanciamento, a máscara, a ventilação. A higiene ocupacional tu aplica em qualquer aspecto da tua vida. A antecipação de risco tu aplica em qualquer aspecto. Uma pessoa que vai ultrapassar numa curva, se ela parar para pensar e disser o que pode sair errado, quais as consequências, o que eu posso fazer, ela já não vai ultrapassar na curva e vai evitar de morrer e de matar, como acontece todo dia. Se a pessoa vai entrar num banheiro molhado e ela parar para pensar, ela vai dizer, para aí, eu boto uma toalha no chão, um tapete, seco, mas não vou entrar.
Mas as pessoas não têm. Se tu vê os acidentes que acontecem, tu vê que na vida geral, eu acho que é uma lição de vida também. A antecipação dos riscos é uma lição de vida para as pessoas, de vida. Então, eu acho que é muito importante. Se tu quiser que eu conte uma coisa engraçada... Claro, claro, por favor. Eu tinha dito para contar uma coisa divertida, relacionado com meus tempos de OMS, países. Tem uns minutos, eu não sei o tempo, aí tu me diz. Fica tranquila, fica à vontade. Então, eu vou contar uma coisa pitoresca para encerrar. Quando eu estava em Zâmbia, a minha missão tinha um médico, que era um médico do trabalho chileno, e eu, que nós fomos estudar a questão, como eu te disse, das minas de cobre. Aí tinha um fim de semana e nós tínhamos um chofer à nossa disposição com uma caminhonete, tipo essa SUV de hoje, um veículo forte assim. E ele disse, o que vocês querem fazer no fim de semana? Eu disse, não, o que a gente podia fazer? Ele disse, olha, eu sei de uma village, né? uma aldeia, um pouco longe, era tipo umas 2 horas, e eles são bem isolados, nunca foi nenhum, não vai turista, ninguém, eu acho que eles nunca tinham visto ninguém de outro país lá, e ele sabia o dialeto, ele disse, eu sei que estão tendo alguma coisa, se quiser eu levo vocês. Nós topamos, vamos. Aí fomos. Chegamos lá, estacionou o carro, tinha uma festa, o pessoal dançava, e música, batucada, batida, a festa, e nós chegamos. Quando eles nos viram, eles congelaram. Sabe quando as pessoas congelam? Eles congelaram. Eles não, acho que nunca tinha visto alguém como nós, eles congelaram. Eles congelaram, e aí eu disse, eles nunca veio turista, que nunca veio, eles não, muitos deles ainda nem viram gente branca, nunca tinham visto, e eles ficaram congelados, acharam que a gente era dos espíritos, alguma coisa. Aí ficou um pouco aquele silêncio, aí eu disse, espera, tu fala, vai lá, pede para os músicos continuarem a batucada deles, muito legal os instrumentos, pede para eles continuarem. Ele foi lá e pede. Aí eu entrei naquele espaço onde estavam as mulheres, muita mulher, eu entrei naquele espaço que estava ali, eles começaram a tocar batucada e eu comecei a dançar. E sambo bem, e sambo bem. Que legal. E eu dançava, mas foi uma coisa maravilhosa a comunicação através da música. As mulheres, os homens não, as mulheres começaram a vir uma a uma, chegando perto de mim, começaram a dançar comigo, aí começaram a me abraçar, e nós dançamos abraçadas não sei quanto tempo, e elas riam e me abraçavam, ficaram numa felicidade. Eu tenho fotos de eu dançando abraçada, das fotos antigas, eu vou escanear e mandar uma foto dessas. Manda, a gente vai botar aqui, a gente vai mandar aqui, botar aqui. A comunicação através da música e da dança, né? Mas como elas ficaram felizes. E se abraçaram, e dancei abraçada com elas um tempo. A alegria foi uma coisa assim humana, de ser humano para ser humano, esqueceram se eu era diferente, não entendo, Somar. Na hora que a gente se comunicou com a música, o ritmo e a dança, foi muito bonito, uma coisa interessante que me aconteceu. Que experiência interessante, né? Viver assim, viver, conhecer culturas, conhecer... É uma inusitada essa experiência, né? Berenice, eu queria te agradecer. Bom, a gente nem falou de fotografia, que você é uma ótima fotógrafa, especialmente das flores aí, né, da Suíça, da França. Essa primavera, as flores têm estado gloriosas, eu fiz cada foto. Ontem eu fiz 280 fotos, eu caminhei 2 horas pelas florestas, pelos campos. E eu estou com fotos muito bonitas, se tu quiser que eu mande. Manda uma foto para a gente botar aqui agora no final para o pessoal ver. A gente bota umas 4, 5 fotos aí para o pessoal ver o que a gente está falando, né? Porque assim, eu te mando por e-mail. A Berenice, apesar de toda essa coisa técnica de ser uma profissional extremamente responsável, ela tem uma sensibilidade para a fotografia e para outras coisas, né? Que bom, a outra coisa que eu tocar piano, que é outra de suas aptidões, né? E tem um fato, sim, que eu queria registrar também, que apesar de estar morando na Europa há tantos anos, ela tem um apartamento em Porto Alegre, e no verão do Brasil, né?
ela vem para o Brasil, ela sai do inverno, sai da neve do sul da França e vem para o calor de Porto Alegre, né? Aqui não é sul da França, aqui é do lado de Genebra, é mais no meio. É mais ou menos no meio. Sudoeste, né? Sudeste, né? Nós passamos 6 meses por ano no Brasil, 6 meses. E às vezes até um pouco mais, 6 meses e meio. Então, continua com esse vínculo muito forte da terra natal aí, que é muito legal. E, infelizmente, esse ano não deu para a gente se encontrar, né, Berenice? Estive 2 vezes em Porto Alegre, nas 2 vezes não vimos ninguém ao vivo. Só WhatsApp, telefone, Zoom. No meu aniversário, eu fiz uma festinha Zoom. Com 16. São os modernismos que a gente não gostaria de estar vivenciando, né, nesse momento. Mas tomando espumante. Sim, com certeza. Querida, muito obrigado pela tua participação e eu queria te agradecer pelo teu trabalho, pela tua energia, pela tua disposição, pela tua vontade, pelo teu prazer, pela tua dedicação a um tema tão legal que é a vida, né? Salvar vidas, preservar vidas. Claro. E parabéns pelo teu histórico, pela essa história toda que tu vivenciou e está vivenciando e vai vivenciar muitos anos ao nosso lado aí, querida. Um beijo, grande beijo no teu coração. Olha, muito obrigada, tudo de bom, muita saúde e tudo de bom e que as coisas também melhorem rapidamente no Brasil. Ok. Bom, pessoal, então estamos encerrando o nosso personagem de proteção com esse depoimento maravilhoso da Berenice e até a próxima edição. Um abraço a todos. Tchau!